eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Este podcast conta com o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e também com o apoio dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. E antes de mais eu vou introduzir aqui este look lindo, espetacular, de uma loja aqui ao lado, e este é um episódio muito especial porque eu tenho a Renata, que é a dona desta loja, que é a Ava, e que me empresta estas roupas maravilhosas para isto. Olá, meu amor. Tu estás boa? Eu estou. Olha, para já, muito obrigada por teres aceito este convite, está bem? Ok. E muito obrigada porque eu fui ter contigo e disse, Renata, não me emprestas umas roupas giras aqui da Ava para eu usar no podcast? E tu prontamente disseste, é o que quiseres. Pá, e muito Nada. obrigada por isto. Nada, é um gosto. Temos aqui muita coisa para conversar. Não sei o quê, não sei Este o podcast quê. vai sempre agir. Porque temos aqui muita coisa para conversar. Porque assim, nós somos da mesma geração, Somos, sim. estudámos, aliás, andámos juntas na escola, não é? No liceu, andámos Sim. juntas. E sabes que eu gravei há pouco tempo com o Nelson dos Calda da Tesoura, Sim, sabes? sei. E eu dizia-lhe a ele exatamente isto, que era, a minha memória é uma memória muito visual, muito mais de imagens, sabes? E eu lembro muito bem de ti, assim, do teu ar muito catita, Ok. muito descontraído, e lembro-me disto exatamente no liceu. Vamos remeter aqui à Renata, mas até antes disso, porque Ok. efetivamente isto é o Achas que Conheces, portanto toda a gente acha que conhece a Renata, que tem a Lanidor, nas Caldas da Rainha, que tem a Ava, aliás tem a Lanidor e que não é só nas Caldas da Rainha e Peniche, certo? Se houver alguma coisa que eu me engano, tu corrige-me por favor, Tá porque bem, eu tá não bem. vou escolher a vida das pessoas, Ok, está ok, bem? ok. Pronto. Está certo, tudo aí. Até aqui está tudo Está certo. tudo certo. Pronto. Mas nós não somos só a Renata da Ava, nem a Renata da Lanidor, somos muito mais do que isso, somos primeiramente pessoas. E é a Renata a pessoa que eu quero conhecer e que eu tenho muita curiosidade em conhecer melhor. Conta-me lá um bocadinho da tua infância e do teu percurso, até chegarmos ao liceu. Oi, Jesus. Quem é que... Basicamente sou de uma aldeia, não é? Nasci Não nas Caldas. nasceste nas Caldas? Nasci nas Ok. Caldas, mas sou de uma aldeia, da Fanaria. O meu pai era agricultor, os meus avós todos agricultores. Aliás, a família do meu pai ainda hoje trabalha na agricultura. Mas famílias humildes? Sim, ou seja, quer dizer, não tínhamos dificuldades financeiras, era tranquilo, até uma certa altura, mas humildes, não é? Agricultores, basicamente. Claro. Em que havia sempre na mesa. Sim, comida Não faltava nada. Sim, comida nunca faltou. E pronto, basicamente vivi toda a minha vida na Fanadia, numa aldeia. A minha mãe decidiu abrir uma loja nas Caldas, ela já trabalhava nas Caldas, na Zelu, e abriu a primeira loja Lanidor do país, franchising. E estamos a falar há quantos anos atrás, Renata? Portanto, eu tenho 41 e tinha eu 5 anos. 5 anos, ok. Sim, mas nessa altura... E tens memória disso, ela abrir a loja dela? Tenho. Depois dessa altura, basicamente, isso era uma grande novidade no contexto familiar, na rotina. O meu pai também era agricultor, mas trabalhava nos CTTs. Mas deixa-me lá perceber uma coisa, mas porque a tua mãe era uma empreendedora? Bem, eu não sei, na altura eu não tinha essa percepção, mas hoje em dia eu acho que sim, obviamente, não é? A minha mãe era empregada da Zelu e decidiu ir abrir uma marca de roupa, uma loja de roupa, sozinha. Por conta própria? Por conta própria. Falou com o irmão, com o meu tio, que já na altura era um braço direito, e provavelmente com o meu pai. O meu pai mais medroso sempre em tudo. Mas imagino que sim, ela avançou, sim. Sozinha? Sim. Há muitos anos atrás? Há muitos anos atrás, sim. E foi e abriu a Lanidor? Abriu uma marca que na altura só vendia lãs e que depois evoluiu naquilo que conhecemos que é hoje em dia a Lanidor. A Lanidor era uma marca de lãs? Começou por vender novelos de lã. A sério? Só Opa, camisolas não de fazia lã. ideia. E depois é que começou a ter outro tipo de produto, sim. Que maravilha, não fazia ideia. Depois vens viver para as Caldas? Não, vivi sempre na Fanadia, só que depois a minha mãe, passado muito pouco tempo de abrir a loja, a minha mãe adoeceu com cancro
E pronto, aí a vida esquece. Deu uma volta. Deu uma grande volta. Na altura, ter cancro não é como é hoje, portanto, Claro. basicamente ela, para se tratar, ia de 15 em 15 dias a Londres. Dinheiro deixou de haver, passou a ser família, tios, terrenos vendidos para conseguir pagar isso tudo, ficámos sem nada. Depois o meu pai também adoeceu, tiveram os dois... Cancro também? Não, teve um aneurisma e uma embolia, portanto foram anos, perdeu o andar e ao mesmo tempo que a minha mãe estava doente, portanto... Tu tens memórias disto tudo? Tenho memórias disso tudo. Eu ajudava o meu pai a tratar a mama da minha mãe. Impressionante. E dói falar sobre isto? Queres falar sobre isto ou deixamos aqui ou paramos de falar sobre isto? Não, é tranquilo, ou seja, foi uma doença e na verdade faz de mim quem eu sou. Exatamente. Não é? Essa história faz de mim quem eu sou. Portanto, depois a família ajudou, ficámos sem nada, aí faltou comida em alguns momentos quase. A sério? Opa, sim, porque se não fosse a minha avó nós não tínhamos como, não é? Claro. Não tinha. Tu Eu e o meu pai sozinhos. Tu és filha única? Sim, sim, porque quisemos sempre manter, o meu pai quis sempre manter a loja. E, portanto, os tios ajudaram muito. Teu pai quis manter a loja mais em memória da tua mãe do que outra coisa qualquer? Opa, não sei, eu acho que o meu pai, depois de ter ficado doente, ele ficou reformado por incapacidade. E imensa gente o conhece, mas não sabe que ele tem 70% de incapacidade. E foi por isso que ficou reformado. E, portanto, ao mesmo tempo a loja tornou-se um porto de abrigo e de foco. Ou seja, ele deixou de poder trabalhar na agricultura porque fisicamente não era possível. Claro. E ocupava-se, e o meu tio ajudou-nos muito, o irmão da minha mãe. Nesta altura, nesta fase, nós estamos a falar que tu tens que idade? Foi isto, a minha mãe morreu quando eu tinha 10, portanto, entre os 5 e os 10 foi um disparate de doenças e mortes e de uma coisa inacreditável. Uma dor, de certeza, até hoje. Nem é por aí, mas são aquelas gavetas que tu tiveste que arrumar na tua vida? Pá, eu fui arrumando, quer dizer, eu fui arrumando não sei bem como. Depois fiz psicoterapia, obviamente. Mais tarde? Sim, quando tirei o curso. Ou seja, não sei explicar, eu tive muito suporte da minha família. Eu acho que isso... Tiveste muito amor à tua volta? Sim, eu acho que sim. E o amor cura? Epá, eu acho que estabiliza. Não cura porque isto não tem cura, não é? Eu acho que tu, ou seja... há um sofrimento. Perderes uma mãe Sim. com 10 anos é... É que não é só perder, é porque houve coisas, ou seja, tu estás com o pai e com a tua mãe constantemente em risco de morte, não é? E tu estás com a tua avó a assistir a isto tudo, páginas tantas, quer dizer, é uma loucura, não é? Tipo, eu nem sei como é que eu na escola conseguia, não sei como é que eu sequer produzia ou conseguia. Aliás, o risco de eu me ter descarrilado na vida era quase que 90%, diria eu. Mas de facto acho que foi a família, sim, acho que foi a família. O suporte familiar. Sim, e o meu pai que depois de superar a doença dele, o meu pai é ferro. Guerreiro. É um guerreiro, sim. E Claro. pronto, e tem uma estrutura muito boa e que com muita garra me agarrou. Pronto. Mas isto foi aos 10 anos, não é? Aos 10 anos em diante, depois da minha mãe falecer, já o meu pai estava bem. Começaram a reconstruir novamente. Foi uma reconstrução, sim, dura, porque era uma reconstrução onde perdemos tudo, não é? Perdemos a mãe, perdemos o dinheiro, perdemos tudo o que era possível de gerar dinheiro. Tínhamos a loja, não é? Okay, Tínhamos exatamente. a loja e ele agarrou-se à loja e pronto, e felizmente conseguiram que eu depois, ainda hoje, tenha a loja na rua. Sim. Ultrapassamos esta fase, ou não se ultrapassa, mas dá-se a volta, que é mesmo sim. assim, porque a vida continua, não é? É encaixá-la naquilo que tu podes ser. Exatamente. E aceitar. É uma aceitação do género, ou ainda há hoje em dia, diz-me lá, aquela coisa, porra, porque a mim? Não tenho isso. Eu acho que se isto me aconteceu, eu vou fazer alguma coisa com isso. Em geral é este o meu foco. Eu não penso muito porque a mim, ou não fico muito no problema. Eu penso isto aconteceu, então o que é que se faz com isso? Hoje eu faço isto de forma consciente, mas eu acho que este de facto é a minha cabeça e este foi o meu instinto desde sempre meio de sobrevivente, não é? Ou seja, isto está-me a acontecer, qual é o plano a seguir? O que é que eu posso fazer com isto? Não é? Acho que fiz isto de forma instintiva e hoje em dia já é mais consciente e percebo.
e agarro-me a esta... Vais esta para o lógica. liceu, Vou para o liceu. fazes o teu secundário normalmente, Sim, não nunca é? gostei muito da escola, nunca percebi muito bem A dinâmica da escola. Opa, não é dinâmica, a mais-valia, aquilo era chato para mim. Eu não havia coisas que eu realmente interessasse, a não ser às vezes a matemática ou as ciências. Eu fazia tudo, pá, Por tinha que ser. trabalhava um bocadinho, mas era sobremaneira, não vibrava Sabes que com aquilo. antes de ti gravei com a Catarina Impi, que é ilustradora e que tu bem conheces, Sim, sim. aqui das Caldas, e é exatamente o mesmo discurso, que é, eu andava ali na escola e aquilo para mim era uma seca. E por acaso falámos exatamente sobre isto, que é o modelo de ensino também faz com que isto aconteça, não é? Pois, pá, eu na altura, eu sei, eu na altura estava num sofrimento gigante, não é? Estava com a família destruída e depois as pessoas às vezes eram desagradáveis e que é uma cena tramada aqui nas Caldas, ou seja, sei lá, eu comecei a fumar super cedo e portanto as pessoas estavam sempre à porta do meu pai a dizer a sua filha fuma, quer dizer, portanto aquilo era todo um contexto para mim de sem sentido, Claro. eu não tinha sentido ali, estás a ver, tipo... Não te encaixavas. Não me ali. encaixava com as auxiliares, porque não compreendia a forma de agir delas. Alguns professores ainda hoje eu me encaixava e ainda hoje os vejo e encaixo. Claro. E claramente, sim, nesses professores eu Encontravas um suporte. eu motivava-me a trabalhar Claro. e percebia. Mas a escola nunca foi assim um sítio que eu gostasse muito ou que eu me dedicasse. Eu só depois na faculdade... Mas conseguiste fazer grandes amigos na escola? Que são até hoje ou não? Epá, não tenho... Neste período tenho pessoas que gosto muito, que estimo muito e que tive como grandes amigos durante esse período. Hoje em dia não tenho uma relação... Claro, claro. Uma relação próxima. Encontramos e damos um grande abraço e temos um carinho grande, mas de facto não é uma amizade que eu tenha conseguido trazer. Por exemplo, quer dizer, o meu marido, não é? Conheci-o no liceu e namoramos desde o liceu, portanto, esse trouxe. Claro. Para a vida toda. Para a vida toda. Mas de facto, as minhas amigas, ainda hoje quando as encontro, as amigas dessa altura, quando as encontro, é com um grande carinho e vivemos coisas super importantes e super boas e eram amigas de verdade. Porque tu tiveste uma adolescência normal, aquela Sim. coisa de, ok, Sim. quero experimentar cigarros, quero ir para a noite, Sim, quero aos ir... 11 anos fumava. Impressionante. Mas não era para experimentar cigarros, era só porque, não sei, era maltrato, não é? Pronto. Claro. Mas fiz tudo, gostava de sair à noite, tinha amizades, tinha amizades mais saudáveis, menos saudáveis, e tinha amizades muito boas que ainda hoje... E chegavas a casa e pensavas assim, porra, eu sou uma miúda feliz porque tenho isto tudo à minha volta. Não. Ou chegavas a casa e dizias assim, porra, Não. isto está a ser dureza. Não, Era tudo dureza. difícil. Sim. Tudo difícil. Sim. Era difícil. Tinha momentos muito bons com as minhas amigas, mas eram os momentos bons da minha vida. Claro. Eram os momentâneos, Sim, não é? sim. Ok, fazes o teu liceu e tiras, pronto, se calhar por questões óbvias, não é? Opa, não sei, tive uma cadeira de Psicologia 12º ano, não sabia o que... Quer dizer, quando comecei a namorar com o Pedro no 11º ano, e eu acho que isto foi o truque que me salvou, que foi ligar-me às pessoas certas, não é? Claro. Seja na família, seja depois nas amizades, seja depois na pessoa com quem eu amava, não é? Ou seja, ele teve um papel importante na minha estruturação de, ok, se eu na verdade não gosto disto, mas eu quero ser e quero mais. Claro. Portanto, eu quero Tem ir para que a faculdade. Pronto, eu não sabia era para onde. E lembro-me perfeitamente, acho que era em Torres Vedras que se faziam as inscrições para a faculdade. Ia pôr matemática, ia pôr biologia, enfermagem. E nunca tinha falado de psicologia a ninguém. E depois cheguei lá e disse assim, não, vou pôr psicologia. E pus em primeiro. E pronto, e fui tirar psicologia. Mas sem noção nenhuma... Eu gostei muito da cadeira. Gostei muito sem saber porquê.
não é? Interessou-te? Interessou-me. Foi a primeira vez que eu senti que há uma matéria, além de biologia, pá, que realmente me acrescentava alguma coisa. Claro. Pronto, e depois fui fazer psicologia, fui para Lisboa, foi possível porque os meus tios viviam em Lisboa e, portanto, eu Tinhas tinha casa? Tinha casa e tinha comida e não sei o quê. E pronto, e fui para a Faculdade de Psicologia, tirei Psicologia. E como é que uma miúda, como tu, que passa por este processo super difícil, até mesmo ao nível do secundário e durante estes anos todos, vai para a faculdade, para Lisboa, para uma cidade desconhecida, com gente desconhecida, não é? Foi fixe, começou a ser fixe, ou Começou seja, a ser fixe, sim. começou a vida a partir desse momento começou a fazer algum sentido? Pá, eu quando comecei a estudar Psicologia, o primeiro ano aquilo ainda não era muito claro, mas depois tornou-se muito claro que era uma coisa que, pronto, finalmente estava num sítio onde eu achava Que era por ali, sim, sim. que podia ser por ali. Sim. Havia amigas minhas do liceu que também foram estudar para Lisboa e, portanto, havia essa ligação. Havia o Pedro, que também estava a estudar em Lisboa. Foi um processo muito natural, porque como tinha família em Lisboa, eu acho que foi muito fixe por isso. Portanto, Ou seja, lá está, mais uma vez a família. Rede. Sim. E depois também tive a sorte de conhecer as grandes amigas que ainda hoje se mantêm na faculdade. E pronto, e depois, sei lá, quarto ano, Psicologia já fazia tudo sentido, eu já estudava sem ser... Por obrigação. Zero obrigação. Aliás, eu nunca tirava, era aquela pessoa que nunca tirava notas, que nunca fazia nada. Ia sempre, Filipas, tens notas, tens não sei o quê. Tens aí uns apontamentozinhos. Eu ia às aulas, ouvia e depois estudava sempre pelos apontamentos de alguém. Pronto, mas de facto comecei a vibrar quando foi estágio, quando começou... Adoraste? Pois aí, adorei. Adoraste mesmo? Adorei mesmo, ainda hoje adoro. Eu acho que psicologia, psicoterapia, há um lado que eu não acho que seja assim tão visível como seria suposto. Está tudo ok? Estou-te a ver a fazer gestos, está tudo ok? Era uma mosca. É a mosca. Sabes como eles fazem gestos quando estamos na meia hora, exatamente, agora não estava a perceber. Anda aqui de um lado para o outro, não é? Epá, é o que há, olha, é o que temos. Fazem parte. Pronto, ou seja, já não sei o que é que ia dizer. Estavas a falar da psicologia. Eu adoro, acho que é um processo maravilhoso. Tanto que adoras que começas a trabalhar na área. Sim, eu acabei o curso, fiz... E como é que é esta transição? Tu trabalhas ainda em Lisboa ou vens logo trabalhar para as Caldas? Não, eu acabei Psicologia pré-Bolonha, aos 5 anos, fiz um estágio nos cuidados intensivos e no Amadora Sintra, na pediatria, que fiquei viciada naquilo. Gostaste? Adorei. Sim, eram cuidados intensivos neonatais e pediátricos. E internamento. E adorei. E a dureza disso? Muito. Sim. Muito duro, muito desafiante. Aliás, era engraçado porque só havia mais uma colega, porque aquilo tu tinhas a pediatria, a parte da consulta externa, tinhas o internamento normal, os cuidados intensivos, intermédios, neonatais, e só havia duas que se dispunham ou que tinham gosto em ir para essa frente. Sim, nos cuidados intensivos. Ajudar aqueles pais. Sim, e as crianças, sim. E era eu e a Filipa Jardim, na altura. E foi incrível, foi um estágio incrível. Diz-me lá uma coisa, eu que não sou psicóloga e que não percebo nada disto, que esta é que é a realidade, não foi quase kármico? Ou seja, não era uma coisa de eu já sofri, sei o que estas pessoas estão a sofrer e agora arranjei um sentido? Epá, eu acho que, de facto, todo o meu percurso profissional e escolhas, não sei se é kármico, mas a verdade é que eu acho que só por eu ter vivido o que eu vivi com a minha mãe e com o meu pai, é que e eu acho que isto com toda a gente que trabalha nestas áreas, em cuidados continuados, de alguma maneira há qualquer coisa nelas que as prepara para estar ali, não é? Completamente, porque não é para todos. Pronto, ou seja, sei lá, eu gostava daquilo, no sentido de eu conseguia fazer aquilo e dava-me... havia um desafio. Conseguias chegar a casa e fechar a... Sim, felizmente sempre consegui.
Só deixei de conseguir quando fui mãe, com crianças. Ou seja, se eu tivesse apanhado aquele trabalho no Amadora Sintra após a minha maternidade, eu não o teria feito. Claro. Pronto. Mas pronto, depois trabalhei com crianças em risco, na apelação, trabalhei com idosos e assistia... Isto ainda em contexto de estágio? Não. Ou seja, o estágio terminou, depois eu prolonguei o estágio, depois vim para as Caldas, propus-me um estágio, fiz estágio profissional no Hospital das Caldas, também na pediatria, fiz o mestrado a seguir, e quando fiz o mestrado na área da gerontologia, foi aí que comecei a trabalhar no Centro Social Paroquial com os idosos. E conta-me lá essa experiência. Era uma cena super nova na altura, porque ninguém falava em idosos, não é? O problema, hoje em dia, fala-se pouco, mas já se fala, do problema geriátrico, não é? Mas na altura ainda menos. E quando eu decidi fazer este mestrado, foi assim, tipo, vens da pediatria e agora vais fazer com idosos? Bem, foi uma descoberta, foi um processo super interessante que me fez, tive momentos, o segundo ano talvez fez-me levantar imensas questões sobre a vida e sobre a morte. Superadas essas questões, foi trabalhar e fazer e contribuir o melhor possível para aquelas pessoas terem porque no fundo este teu percurso levou-te a uma coisa muito digna, que é ajudar os outros em alturas muito difíceis também. Pois, em geral era sempre aí que eu estava. É, não é? É sempre aí que eu me ponho. Pensas nisso hoje em dia? Hoje que já não estás na área, pensas nisso? Penso porque eu percebo que é o que me move, não é? Eu, em geral, estou-me sempre a pôr em risco. Continuas nesta coisa do... Sim, em geral eu percebo, eu de uma maneira ou de outra, seja a fazer morte assistida, seja estar a fazer... Tu és aquela pessoa que se for preciso vais lá dar a mão, no último suspiro? Fiz muitos. Não tenho, estes dedos não chegam para a quantidade de vezes que eu fiz isso. Impressionante. Desde o meu avô... Esta é a Renata da Ava e da Lanidor. Quando achamos que conhecemos. Não, fiz muitos. Desde o meu avô, quando eu tinha 6 anos, até muitas pessoas, sim. Foste tu que estiveste ao lado do teu avô? Ele morreu ao meu lado. Ali, ao lado. De mão dada a dizer, vai descansado que eu fico cá a Não, segurar porque as eu não plantas. percebia o que é que estava a acontecer. E lembras-te disto perfeitamente como Sim. se és. Sim. E hoje em dia és capaz de fazer isto por outras pessoas. Faço. Isso é muito bonito. Mesmo. Ok, vamos continuar. Portanto, acabas o teu estágio, vens para as Caldas, começas a trabalhar no hospital? No Sim. hospital, ok. E depois começas a trabalhar e depois vais para a Santa Casa, é isso? Não, vou para o centro social. Para o centro social, ok. Yeah. E vais trabalhar com os velhotes, com os idosos. Sim. Com os idosos, pronto. E dás continuidade a este teu percurso de... porque isso é ser muito mais do que uma psicóloga, ou ser muito mais... Isto é muito mais do que isso. Há várias pessoas que conseguem fazer isto, não é? E eu acho que, de facto, tem que haver uma história que suporte isto. Associada à psicologia, tu tens a oportunidade de construir outro tipo de momentos, pronto. E foi isso que fui fazendo. Tive lá 11 anos ou 10 anos, não sei precisar bem, que me desculpem as minhas colegas. E depois... Foi um tempo feliz da tua vida? Foi. Nos últimos tempos difícil já, porque fui mãe e porque começou a surgir montes de... Foste mãe com que idade, Renata? Com 30. Ok. Yeah. E depois do meu primeiro filho nascer, eu comecei a achar que já tinha contribuído o suficiente e aquilo que eu conseguia de melhor, e que se não conseguia contribuir mais e melhor, não fazia sentido. E pronto, e na altura despedi-me, um bocado louco, não é? Para a minha família, porque eu tinha a loja e ia gerindo a loja com o meu pai sempre. Então já estavas aqui
ainda não tinha isto. Eu sempre geri a loja com o meu pai, estava na faculdade, eu recrutei a Xana, eu recrutei a Dina. A sério? Pronto, não tinha noção. Sei lá, eu tinha... Eu estava a deixar aqui a loja um bocadinho, mais porque pensava que só Não. depois de teres terminado... Sempre continuei. Mas era fácil, portanto, e o meu pai fazia uma gestão diária e eu fazia... E muito presente o teu pai sempre na loja? Sempre. E, portanto, permitia-me eu estar a trabalhar na minha área. Claro. E enquanto estava no Centro Social, trabalhava na Cruz Vermelha e trabalhava com crianças em risco na apelação. Enquanto tu não és mãe, tipo, o teu horário vai até às 9h30 da noite, é tranquilo. Se tiver que ir até às 2 da manhã, vai, sem problema nenhum, não é? Sim, portanto, aí, pronto. Ainda não eras casada também? Namoravas eu só me casei com o Pedro há 2 anos. Pronto, exato. Mas já vivias com ele nessa altura? Desde a faculdade. Desde a faculdade? Sim. Ok. Assumiste logo, pá, para... Sim, nós namoramos desde os não 16. Não vale a pena, porque isto já sabemos... Não. Pronto, ou seja, a loja sempre continuou. Mas quando fui mãe do Henrique, passado algum tempo... do teu segundo filho? Não, o Henrique, o primeiro filho. O primeiro. Depois, durante esse processo, até a Concha, que foi 1 ano e pouco, que foi pouca diferença, pá, comecei a achar que já tinha sido tempo, pronto. Acho que há um prazo de validade para alguns trabalhos e aquele para mim tinha chegado. E despedi-me, pronto, um bocado louca, não é, meu pai? Mas tens um trabalho seguro e não sei o quê. Ordenado certinho. Um ordenado certinho, das 9 às 5, impecável, não trazes problemas para casa, não sei o que é que tu vais fazer à tua vida. E eu assim, pá, não sei, olha, mas já chegou. Claro. O Pedro é aquela pessoa que está sempre, se é o que tu achas... Está sempre do teu lado. O teu melhor amigo. Não é do meu lado, não me dá sempre razão, não é? Mas está lá. O teu melhor amigo para as tuas decisões. Sim, ele, independentemente de não concordar, está lá. Claro. Pronto. Claro. Mas ele concordava, pronto. E pronto, e foi aí, despedi-me, depois pensei assim, ok, vou abrir outra loja, pronto. Vou abrir outra loja. Continuas na Lanidor, portanto, já tu a assumir, digo eu, o comando nesta altura, não é? Já o teu pai também já com outra idade e a querer fazer uma vida mais... o meu pai quer, mas nunca faz. Pronto. Ok, exatamente. É daquelas pessoas apegadas. Não. Que tens que mandar às vezes, tens que dizer... Eu tive que ir abrir outra loja que era para justificar. Não, então abri a Peniche, depois pensei, não, Porquê Peniche? Diz-me lá. Ai pá, porque eu adoro o mar e pensei aqui ao pé, que era para ser fácil, não sei. Pareceu Peniche, fez-me sentir Fez-te sentir? Sim. Ok. Num contexto de franchising também, sim, tal e qual, como é que tens aqui nas Caldas. Enquanto isso, depois ainda pensei, não, mas eu tenho que continuar na psicologia, portanto comecei a dar consultas em Lisboa e continuava a ir 1 a 2 vezes por semana a dar consultas em Lisboa. E pronto, depois tinha 2 filhos, depois veio o Covid, empresa difícil, não é? Que é um momento difícil para todos. Mas ainda assim decidi abrir outra loja. Que é uma loja linda, que é a Ava. Não, Lanidor Kids. Lanidor Kids, exatamente, ainda temos essa, pois é. Sim, decidi abrir essa. Meu pai, mas tu és doida, não sei o quê. Bem, vamos ver, pronto. Abrimos e depois, então, a seguir, comecei a sentir, não, podia abrir uma loja, não era isso que eu pensava. Fui ver o sítio onde era a Ava, porque estávamos à procura de escritório para o Pedro, porque estávamos pós-Covid e ele estava a trabalhar muito em casa e que tínhamos pensado numa coisa, alugar um escritório para ele sair de casa e não sei o quê. Trabalhar noutro espaço. E então fomos ver a loja e lembro-me que na altura estava de fato treino e o Pedro também e o Joca da Century foi mostrar a loja e eu vir-me presa assim, isto não pode ser um escritório. Isto tem que ser uma loja. Ou essa cabeça também não andasse sempre a borbulhar, não é? Sim, isto não faz sentido nenhum, o que é que eu fazia aqui, não sei o quê. O Pedro olhou para mim, percebeu logo que eu estava já noutra, fomos falar e pronto, também lá fizemos o projeto da Ava e pronto, e foi incrível, acho que conseguimos passar aquilo que queria. Mas tipo, não era um sonho, ou seja, foi uma coisa que literalmente nasceu de eu ver o espaço. Claro. Só que sim, a minha cabeça é uma chatice, porque está sempre a produzir alguma coisa e pronto, e foi assim. E entretanto, o ano passado deixei de dar consultas de psicologia porque estava
Cansadíssima. Opa, não estava cansada, eu acho que também a psicologia está numa fase diferente, o tipo de doença mental Eu outro também dia, é sabes que é diferente. engraçado? Eu outro dia fui almoçar ali ao Anter com o Sam e estava lá uma senhora que é psicóloga e que conhece o Sam. Estamos na meia hora, também ainda temos muito para conversar. E o Sam conhecia a senhora, ela é psicóloga, e ela dizia: pá, eu entretanto estou mais doente que os meus doentes. Porque estamos aqui numa fase tão complicada do ser humano e tão confusa que efetivamente é muito difícil, está a ser muito difícil. Pá, e estamos a falar de uma senhora por seus 50 e muitos anos, quer dizer, uma pessoa já cheia de experiência, já, não é? E ela dizia: pá, está mais difícil do que nunca conseguir ajudar. Sim, o contexto que estava a apanhar de consultório estava a ser muito mais inquietante do que todas as situações limite que eu já tinha vivido, que eu conseguia compreender e que agora existem algumas coisas que eu não enquadro na área da doença mental. Ou seja, já vou dizer uma parvoíce que não devia dizer aqui, mas eu acho que há coisas que é só problemas de estupidez da sociedade. Exatamente. E do movimento que temos vindo. Mas eu partilho da tua opinião. Pronto, mas eu sou psicóloga, devia ter aqui mais algum. Não, porque efetivamente eu vejo principalmente com as crianças, e se calhar também vou dizer uma estupidez, peço desculpa, mas isto é a minha opinião, ainda vivemos num país livre onde podemos dar a nossa opinião, onde tudo é um diagnóstico. Não é? Onde tudo é um diagnóstico. E que o diagnóstico importa mais do que compreender. Exatamente, que hoje em dia já não há crianças desassossegadas e mal educadas e mal formadas. Hoje em dia há um diagnóstico, não é? E isto é muito complicado. Quer dizer, quando não se percebe que nem tudo é um diagnóstico, nem tudo tem que ser uma doença do foro mental, nem tudo tem que ser, não é? Isto é o que eu acho, mas isto é só a minha opinião, deixo-a por aqui, não falo mais nisto, está bem? Sim, começou a ser, para além de, obviamente, a minha capacidade e disponibilidade emocional para a psicoterapia mudar, não é? Muda porque, por um lado, não só tenho mais trabalho nas lojas, mas também porque, efetivamente, comecei a ter dificuldade em empatizar com o problema. Claro. E estava a ser muito difícil, estava a exigir um trabalho muito ingrato de facto as coisas não irem a lado nenhum nunca e nem as pessoas querem que vá a lado algum. Exatamente. Pronto. E pronto. E então fiz pausa na coisa e se eu disser que sinto falta da criatividade que a psicoterapia tem, da resolução de problemas que existe subjacente à psicoterapia, eu acho aquilo mágico, de facto, e é maravilhoso quando acontece, mas de facto não tenho condições neste momento para trabalhar, para fazer isso. E então pronto, há um ano que deixei e que estás dedicada a 2 Lanidores, 3 com a Kids, sim, a uma Ava, que é uma loja maravilhosa que tu iniciaste aqui, mesmo aqui à nossa frente, não é? Sim. Num primeiro andar, mas que efetivamente talvez a cidade ainda não estivesse preparada para uma loja de primeiro andar, porque há que subir umas escadas, não é? Para ir ver e para ir comprar e para ir explorar. E decidiste mudar, não é? Para uma loja mudei o ano passado para um resto de chão. Para um resto de chão. Mas antes de ir aqui às lojas, eu ainda quero saber mais algumas coisas, porque tu és uma empreendedora, tu és uma miúda que... E, desculpa tratar-te por miúda. Mas eu sinto-me uma miúda. Uma miúda. eu sinto-me isso. Porque eu também, quando dizem que eu sou uma miúda, eu adoro. Fico a minha mais feliz do mundo, fico super... Mas contudo, eu sinto-me com tudo o que isso significa, sempre. Contudo, pronto. E nós temos algumas conversas de rua, não é? Encontramos, paramos com o pouco tempo que às vezes se tem e falamos um bocadinho sobre isto, sobre empreendedorismo, sobre termos que olhar para as coisas de forma diferente, porque efetivamente o paradigma está a mudar, mas eu acho que isto tem aqui uma base pronto, naquilo que te refere a ti enquanto pessoa, que é,
tu efetivamente olhas para o mundo de uma forma diferente. Ou seja, tu és muito consciente socialmente, as questões de como lidamos com o mundo, é verdade ou é mentira? Pelo menos é esta a percepção que eu tenho. A utilização dos plásticos, a forma como nós comemos, e eu sei que isto também tem muito que ver com uma questão que tu tens, que Sim. tu podes falar ou não, de Sim. que isso não vamos tocar, Sim. se tu não tocares nela, não é? Sim. Ou seja, há aqui uma coisa muito consciente da tua parte, porque tu também queres deixar este teu contributo no mundo. Epá, Verdade ou mentira? Eu querer, eu não sinto vontade nisso, eu só sinto incapacidade de parar de o fazer. Ou seja, é uma estupidez. Na verdade, eu não... Muito bom. Eu não faço isto com grande... tudo o que eu faço, ou seja, eu acho que se eu sou consciente ou não, eu procuro ser, não é? Eu sou uma pessoa que controlo o que como de carne porque me preocupa o consumo da carne animal. Claro. Eu sou uma pessoa que me preocupo, sim, com os espaços, preocupo-me em geral, não é? Claro. Pronto, sem grandes fundamentalismos, porque já passei por essa fase e não... Passaste? Passei. E não... E foi bom ou foi mau? Epá, foi preciso. Foi preciso. Só por isso. Ok. Sem fundamentalismos nas diferentes áreas que tu podes ter, de facto, algum impacto, mas sim, eu procuro, em todas as minhas decisões, que elas sejam concertadas comigo. Correto. Se isso ou não é bom, pá, eu quero acreditar que sim. É aquela coisa, pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila. Sim, mas sem fundamentalismos, pronto. Pá, não sei, acho que não... Enquanto empreendedora, sei lá, acho que procurei na AVA trazer um bocadinho dessa visão. Claro. Eu tinha a minha diretora técnica, costumava-me dizer: a Renata é diferente, a Renata é diferente, a Renata é diferente. E eu nunca percebia aquilo, mas levava aquilo numa coisa tipo: olha, sou diferente, deixa-me ser diferente, há de ser bom. Porque de facto não quer ser igual a muitos. Exatamente. Não é? Há pessoas a quem não quer ser igual. E portanto passei a viver isso: olha, pronto, sou diferente. Passou-me a fazer eco no sentido de: ok, está bem, que seja diferente, que seja para alguma coisa de bom, ou pelo menos de alinhado comigo. De facto, Exatamente. eu estou sempre a tentar ser muito alinhada comigo. E estou sempre a questionar-me, sempre nesse processo. Mas pronto, empreendedora, eu acho que o que transmite, a AVA vem um bocadinho mais nesse sentido. As lojas todas vêm no sentido do meu desassossego, não é? Claro. Daquilo que tu estavas a falar, que se pode ou não falar. Pá, acho que é aquilo que nós já falámos. Portanto, eu tenho um filho celíaco, não pode comer glúten. Foi uma coisa que aconteceu, um diagnóstico que eu ansiei e que custou muito a sair, e que esse sim era um diagnóstico muito importante. Exatamente. De ser definido para ele ter saúde, há 2 anos, e pronto, e claro que passado não sei quanto tempo, já estou com a minha cabeça com outro projeto na área para ajudar as pessoas com doença celíaca. Pronto, de facto, a minha cabeça é um desassossego, depois tenho um marido que também é um desassossego. É um criativo também, ou não? Sim, o Pedro também é. Mas acima de tudo é um trabalhador, que é uma coisa... Ele não diz que não a trabalho, não é? Pelo contrário, ele só diz que sim, trabalho, seja que signifique ele que seja, não é? Mas sim, é uma mistura explosiva. Nós os dois somos uma mistura explosiva que às vezes alguém devia nos travar, porque estamos sempre... Temos que fazer outro podcast então para virmos falar desse teu projeto para ajudar pessoas com esta doença, não é? Como é que se chama mesmo? Glu-Glu. É Glu-Glu? O projeto chama-se Glu-Glu. O teu projeto chama-se Glu-Glu. Então já podemos falar disso? Sim. Já podemos falar disso? Pronto, eu pensava que ainda não podíamos falar sobre isso. Sim. Podemos falar sobre isso. Fala-me lá sobre o Glu-Glu. A Glu-Glu ainda é um projeto, portanto, como um projeto, claro. como o nome indica, ainda está numa caminhada, não é? De partir muita pedra e ir bem profundo no problema para conseguir ter uma solução mais bem... Estamos bem? Estamos bem. Estamos. Uma solução mais estruturada e que seja realmente útil para as pessoas com doença celíaca. Mas deparei-me com imensos problemas e dificuldades, desde o diagnóstico
do Henrique, e isto eu imagino como muitas outras doenças crónicas sejam, não é? E há coisas que, de facto, na minha cabeça são fáceis, mas depois... parecem super fáceis de se resolver e que ainda não há uma solução. E pronto, e a ideia com a Glu Glu é criar uma acessibilidade à comida, basicamente, porque o problema das pessoas com doença celíaca é que não têm comida fora de casa. Aliás, foi engraçado porque a Renata há pouco tempo posso partilhar isto, acho que não faz mal, não é? Foste à Disney e partilhaste comigo e perguntaste-me, Cláudia, em termos de comida, e eu disse, é terrível, não é? E a verdade é que chegaste lá e te paraste com imensos problemas num sítio onde vão centenas de milhões de crianças, não é? Sim. É surreal. Não é? Surreal nos tempos de hoje, não é? Não é só crianças, com tantas pessoas com incrível. este tipo. O que é incrível é o desenvolvimento da sociedade nas mais diferentes áreas, e todas elas, úteis, mas aparentemente inúteis perante o que ainda há para fazer noutras áreas realmente importantes. E básicas, não é? Eu estou a falar desta doença porque é que me toca, e imagino que haja pais e famílias e pessoas com outro tipo de problemas e que realmente não têm a coisa ainda operacional e funcional para o dia-a-dia. Coisas que tu tens a crescer e que são investidas e depois as pessoas com esta doença saírem fora de casa. É muito difícil terem acesso a comida. Nem a maioria das pessoas sabe o que é o problema. Exatamente. Não é? A questão que eu me pergunto... Estamos a falar de alimentação. A questão que eu me pergunto é... Estamos a falar de uma coisa básica, que é... Eu saio de casa, tenho este problema, onde é que eu vou comer? Não é? Quem é que me consegue dar comida? Quem é que me consegue dar comida? É impressionante ainda acontecer nos dias de hoje. Sim. Com as formações que existem da HCCP, com todas as exigências e requisitos que as cozinhas têm que ter, a verdade é que... E correndo o risco, e corrijo-me se eu estou errada, correndo o risco de, pode comer, comeu e a seguir tem um problema grave. Não, o risco só acontece se não, de facto, a cozinha ou a pessoa que preparar a comida não tiver informação. Mas ainda acontece. Acontece a toda a hora. A toda a hora, a todo momento. As pessoas não sabem. Exatamente. Quer dizer, se falares com alguns chefes, os chefes já sabem, as escolas hoje em dia de hotelaria já têm isto, mas tudo o que é para trás não. Claro. E muita gente também não se quer responsabilizar por dar comida a estas pessoas. Vamos fazer assim, quando este projeto estiver aí a bombar, que vai estar de certeza absoluta, vamos fazer outro novo podcast e vens-me cá falar só sobre esse projeto que eu quero dar a conhecer às pessoas, porque eu acho que isto é muito importante. Sim. Porque o conhecimento é o que acrescenta, não é? E muitas das vezes as coisas não acontecem por falta de conhecimento. Sim. Penso eu, não é? Sim. Há um ponto que eu quero, para terminarmos o podcast, que eu quero falar contigo, que é comércio tradicional, ter uma loja de rua. Fala-me, diz tudo aquilo que te apetecia dizer. Estou aqui para te ouvir. Esqueces que está ali uma câmara. Sim. Estás a perceber? É divertido. É divertido ter uma loja de rua, é divertido o comércio tradicional. Já foi desafiador, no bom sentido. Hoje em dia, menos. Não é? Há uma parte da parvoíce que eu já não achas piada nenhuma. Já não acho nenhuma piada, não é? Quando entra no âmbito da parvoíce... Quais é que são os maiores desafios neste momento? Recrutar pessoas para trabalhar, ter falta de mão de obra qualificada. Sim. Acho que nunca... Portanto, tenho 40 anos, já recrutei as minhas funcionárias desde há quase 20 anos e nunca vi a coisa assim. Tão mau, tão difícil. Difícil e absurdo. Absurdo. É uma estupidez plena aquilo que eu sinto que acontece com o mercado de trabalho e com as pessoas, com o que é que as pessoas estão dispostas eu não sei, eu não sei muito bem pôr por palavras, mas eu telefono para currículos que recebo e eu acho que é muito importante haver um alinhamento de ambos os lados, mas a arrogância e a ignorância ao mesmo tempo é uma mistura explosiva
Diz-me lá uma coisa, se partilhas Isto é um isto dos comigo, problemas, pronto. se partilhas isto comigo ou não. Isto acontece porque o nosso Estado protege muito quem não quer trabalhar? Vamos lá pensar sobre uma coisa. O nosso Estado só protege, Quem não quer trabalhar. primeiro, os trabalhadores, ponto. Considerados trabalhadores, todos, empregados ou desempregados. Exatamente. Não é? Portanto, a entidade patronal está completamente à mercê daquilo que os trabalhadores, bons ou menos bons, fazem e querem. Claro. Este é o primeiro ponto. E depois, sim, acho que há um sistema que, muito complexo, sobre várias Variantes. sim, que alimentam aqui situações que não deviam De acontecer. Opa, sim. E o comércio tradicional sofre muito com É isto. para sofrer porquê? Porque tu precisas de pessoas. Pessoas, Claro. não máquinas, não... Pessoas. Tu precisas de pessoas que Com se sensibilidade. dediquem, com sensibilidade, que se dediquem, porque na verdade é isso que distingue o comércio tradicional. Exatamente. Que vistam E uma camisola, que é isso que assumam. vai fazer com que, em vez de o cliente A e B comprar online, vá à tua loja ou à minha. Porque tu, de facto, tens lá pessoas que acrescentam. Exatamente. Não é? Com quem crias relações. Crias relações que Que às tantas já não é só a empregada, já é Sim. um ponto onde de referência, onde tu faz paras parte da tua bocadinho. cidade, faz parte da tua rotina. Pronto. E para tu teres isto, tu tens que ter elementos, pessoas que vistam a camisola, que estimulem que Que façam acreditar a pessoa que vale a pena ainda vir ao nosso, e que às gostem nossas de trabalhar, lojas. porque também é importante gostar de trabalhar. Exatamente. Eu sei, é verdade. Oscar. Gostar de trabalhar 60 horas por semana ou Claro. sem limites. Ninguém gosta nem tem que gostar, Obviamente. está tudo errado nisso, não é? Obviamente. Mas trabalhar é uma coisa boa, trabalhar é uma coisa que supostamente acrescenta, O Cristiano Ronaldo gosta de trabalhar. não é? Pá, pois Não é? sei, eu acho que tem que gostar, não é? Tem que haver, as pessoas têm que querer crescer não só no sentido das redes sociais, mas internamente, enquanto pessoa. Claro. Epá, e encontrar as pessoas hoje em dia com essa disposição é difícil. Muito complicado, não é? Sim, sim. O que é que continua a ser giro? O que é que... Não é esta a pergunta. A pergunta é esta. O que é que ainda faz continuar? O que é que ainda te faz continuar? Neste momento é ter as lojas. Então, ou seja, eu tenho-as ainda, portanto, há um sentido de responsabilidade que é impossível, e de famílias sobre as quais estão dependentes de mim, que esse é um pilar, uma parte básica. Pá, o outro lado é porque há um lado que me diverte com a equipa que tenho. Claro. Não é? E isso é divertido, pronto. Depois eu tenho este lado também que eu gosto de contribuir para a cidade, ou seja, eu dá-me gosto, de certa maneira, aquilo que eu sou muito exigente com as minhas coisas, não é? E eu gosto sempre que as minhas lojas cumpram determinados requisitos. Sim, para o cliente, para a cidade. E isso dá-me gosto. Claro. Pronto, isso dá-me... É um nice to have que para mim é estético. 2 pontos-chave que eu quero terminar contigo. O empreendedorismo de hoje em dia, o que é que tu achas acerca disto? O empreendedorismo de impacto. Tanto nós conversámos já e falamos. Qual é que é a tua opinião acerca disto? Ok. Sim. Pá, tranquilo. A câmara não está ali. Estamos Não, é mesmo, não sei a resposta. O que é que achas disto, do empreendedorismo de impacto? Todos temos que ser impactantes na vida, efetivamente? Epá, eu acho que não. Ou não? Eu acho que não necessariamente. Olha, no projeto da Glu, quando pensei na solução, na solução para o problema que eu sentia, e fui apresentá-la a uma empresa e para ver se acreditavam em mim, se me ajudavam a pôr a coisa a acontecer, eu falei de zero impacto, não é? E até que outra vez a falar com outras pessoas, entrar aqui no mundo das startups e chamado ecossistema, não é?
Mas isso é um projeto de impacto. E eu, no shit, Sherlock, claro que é, tipo, é óbvio, mas o que é que isso interessa? Pá, o empreendedorismo eu acho que tem que ser sustentável. Correto. Eu acho que depois cabe a cada um perceber o que é que... Porque também tem que quer acontecer seguir. as outras coisas, não é? Exatamente. Eu gostava que não fossem tão céleres ou mais céleres as outras coisas, quando ainda há muita coisa de impacto, e agora catalogando, para fazer. Mas está tudo bem. E daquilo que eu tenho vindo agora nestes meses a movimentar-me, parece que este chamado empreendedorismo de impacto, chamado sem desmerecimento, ou seja, Exatamente. estou a dizer isto só porque... Exatamente. Porque é empreendedorismo e na minha ideia, eu sempre que faço alguma coisa, vamos lá ver, e de atrás está qualquer coisa que gera impacto. Portanto, eu acho, e quase todas as pessoas, eu acho que deve ser assim, honestamente. Mas acho que esta é uma tendência que está a acontecer, de investimento e de um olhar mais respeitoso, em que... Mais atento nas pessoas, talvez? Nos próprios investidores, nos próprios sítios onde existe dinheiro, onde circula, onde pode eventualmente ser nutritivo para estes projetos de empreendedorismo de impacto. Eu acho que começa-se a sentir que no mundo tudo o que for distintivo ou que acrescente valor, não é? Valor além do financeiro, do monetário, eu acho que finalmente começam a perceber que isso vai ser o que torna a coisa sustentável verdadeiramente. Mas as duas coisas não andam se não for de mãos dadas. Exatamente. Portanto, eu acho que lá está, sem fundamentalismos, ou seja... Exatamente. Eu acho que são precisos projetos de impacto, eles têm que ser sustentáveis, acho que há um olhar do dinheiro mais disponível para esse tipo de projetos, mas não é isso que me orienta. Eu acho que é a solução. Na verdade, Exatamente. Ou seja, eu estou sempre a pensar na solução para o problema. Era aquilo que eu estava a dizer ao início, ou seja, existe uma coisa, aconteceu uma coisa, então o que fazer com isso? Neste caso, comigo, é de impacto. Ok, vai ser de impacto, mas eu acho que, de alguma maneira, é sempre. Olha, uma última questão. Outro dia tivemos uma conversa onde falámos sobre pessoas. Estamos a viver tempos muito difíceis, muito complicados, em que as pessoas cada vez estão mais complicadas. Esta é que é a verdade, não é? Sim. Tá. Pronto, eu não sou psicóloga, mas eu acho que efetivamente todos nós, de alguma forma, Sim. não é? Nós que talvez tenhamos uma visão mais aberta sobre o mundo que acolhe todos, também estamos mais cansados, mais saturados. Quer dizer, eu acho que há aqui muita coisa. Neste mundo, neste momento, das pessoas, o que é que te incomoda mais? O que é que te incomoda realmente? Aquela coisa que tu digas assim, pá, não tenho paciência para isto. Não tenho paciência para uma coisa que eu não sei muito bem pôr numa palavra. Deixa-me ver se eu me lembro da palavra certa. Como é que eu tenho de explicar? Há várias coisas que estão a ocorrer. Pá, por exemplo, não tenho paciência para mal-entendidos. Ok. Não tenho Certo. paciência. Mal-entendidos, coisas que se dizem. Alguém Diz, pensou, não disse, não disse, fez que não fez, não depois vem tenho- outro do outro lado e afinal foi assim, foi assado, foi assim. Sim, tenho paciência. Não tenho paciência para pensamento fútil, vazio. Não tenho. Quando eu encontro alguém e isso, eu sinto isso, e às vezes o Pedro diz-me, pronto, já desligou. Eu literalmente desligo, que é uma coisa... A pessoa começa a falar e tu já estás noutra. Eu tenho que sair, porque me magoa, não sei, Claro. não gosto, Claro. não, é mesmo muito Claro. desconfortável. Mas o que é fútil para mim, ou vazio,
pode não ser para ti. Exatamente. Estás a ver? Ou seja, eu quando digo isto, digo com algum embaraço, porque eu respeito que haja coisas que não façam sentido a mim e que são who cares, mas que para outras pessoas são sérias e está tudo bem. Mas já não tens paciência. Mas eu literalmente nunca tive. Claro. Não é? Eu posso engolir sapos no sentido de se quer uma coisa tenho que fazer aquilo e aquilo tem que acontecer. Está naquele joguinho. Isso é uma coisa. Outra coisa é realmente eu conseguir dedicar-me a alguém ou a uma coisa que eu não acredito. Claro. Pronto, isso não tenho paciência. Não sei se é bom ou se é mau, estás a ver? Porque às vezes pode ser um juízo de valor super errado. E pronto, e às vezes já me aconteceu, mas realmente o meu cérebro desliga. Olha, vamos acabar. Sim. Vamos acabar, eu vou dizer-te que, para já vou-te agradecer. Vou-te agradecer porque tu és uma mais-valia para a cidade, tu és uma mais-valia para uma comunidade. E eu tenho a certeza que mais coisas vão acontecer, mais projetos vão acontecer e que se calhar vamos conversar sobre eles, sobre isso tudo. Quero-te agradecer e quero-te agradecer a desconstrução que tiveste aqui sobre coisas que são importantes que passaste na tua vida. Porque quem acha que conhece é mesmo isso, grande parte das vezes. Só acha que conhece. Pois é. Está bem? Muito Sim. obrigada. Obrigada. Até à próxima semana, Renata, da Ava e muito mais. Obrigada. Obrigada.